Boa noite! Está começando mais uma série de lives, dessa vez para falar sobre TDAH em adultos. Nesta semana de hoje, a quinta, e na semana que vem, de terça a quinta, eu vou receber uma série de convidadas e convidados para abordar esse tema, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sob diversas perspectivas. Então, hoje eu estou aqui aguardando o Dr. Tiago para a gente iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre TDAH, assim, aspectos mais gerais. Ele já chegou, eu vou incluí-lo aqui na conversa. Ai, gente, estou tão enferrujada com essa questão de live. Ai, meu Deus, calma aí, calma aí. Já estou adicionando ele, calma aí que eu tenho que procurar aqui. Ah, pronto, achei. Convidado. Eu queria dizer que hoje eu estou aqui com um recurso, né? Eu coloquei aqui o computador. Ah, inclusive, deixa eu até já abrir aqui. Boa noite, doutor Thiago. Seja Oi, bem-vindo. Ah, olá. agora estou lhe vendo. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Só para eu saber. Eu tô vendo, viu, Carla? Joia. Vendo e ouvindo, Legal. tudo ótimo. Eu estou aqui com o recurso, eu decidi usar o computador como um apoio, então, para facilitar, já que aqui é difícil de ver comentários e tudo mais, eu estou usando aqui o computador para facilitar. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas, comentários, né, interagindo com a gente, que eu acho que vai ser bem bacana. Além disso, eu estou com um roteirinho aqui também, né, porque foi tanta coisa, né, Thiago, que a gente Ah, pensou e tudo foi, mais, com que é certeza. impossível ter tudo de cabeça. Eu gostaria de começar te apresentando, então, para as pessoas Claro. que não te conhecem. Eu sei que algumas pessoas estão chegando aqui por conta da sua divulgação, mas de todo modo, né, acho legal a gente fazer essa apresentação. Então, doutor Tiago Campos, né, graduado em medicina, especialista em psiquiatria, membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, pós-graduado em psicologia analítica, cofundador e sócio do Centro Integrado de Assistência Cognitiva, foi psiquiatra, interconsultor e assistente do Hospital São Rafael, em Salvador, e da Clínica da Obesidade, em Camaçari, na Bahia também. Tem experiência em psiquiatria geral, no âmbito ambulatorial e hospitalar, como docente em graduação e pós-graduação, trabalha atualmente com atendimento clínico em nível ambulatorial, como palestrante, criador e divulgador de conteúdo digital em medicina, psicologia e saúde mental, além de ser músico também, que eu já vi também, né, no perfil, que ainda é um artista. Então, esqueci de alguma coisa? Seja bem-vindo. Músico gaiato, né? Em bom baianês aqui, né? Mas é basicamente isso e muito obrigado pelo convite, viu, cara? E pela oportunidade de estar aqui dialogando. Acho que o diálogo sempre é algo muito salutar, muito enobrecedor e muito frutífero em todos os pontos de vista. Então, valeu. Joia. Deixa eu aproveitar então, porque eu estou vendo aqui várias pessoas se manifestando nos comentários, né, dizendo que já te conhece, que você é médico, né, dessas pessoas todas aqui presentes. Então, gente, ó, para vocês que já conhecem o Tiago, deixa eu me apresentar também, que eu sou Carla, eu sou psicóloga, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, eu sou certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, e a ideia, né, dessa live tem um pouquinho a ver com o vídeo que eu coloquei de apresentação, onde eu compartilho meu diagnóstico recente. Né? Eu compartilho isso como uma forma também da gente normalizar essas conversas e discussões sobre transtornos mentais, que não tem, assim, para quebrar tabus. A ideia é essa. Então, eu combinei com o Thiago da gente falar de uma forma mais acessível, vamos dizer assim, né? Apesar da gente ser desse meio da saúde mental, a gente não vai usar nada, nenhuma terminologia e tal, que as pessoas não possam compreender.
essa conversa e esse bate-papo é para ser acessível a todo mundo. Então, posso começar aqui, Thiago, com Deve. algumas coisinhas já para a gente já entrando no tema. Então, eu devo colocar aqui, né, que a chamada dessa live tinha um conteúdo um pouco mais polêmico, né? Aí o Thiago falou, não, vamos colocar como bate-papo e tudo mais, porque eu já tinha colocado logo como um mito muito comum, assim, né? Que a gente ouve, mas a gente fala, mas não precisa estar lá na chamada da live. Então, começando com algumas afirmações, né? TDAH é criação da psicologia, né? É um transtorno inventado pela indústria de medicamentos, com aquela ideia, né, de criando dificuldade para vender facilidades. Então, assim, eu acho que esses dois mitos aí abarcam uma série de questões que talvez seja importante a gente começar por aí, né? Para as pessoas entenderem o que de fato, assim, é o TDAH. Excelente, excelente. Bom, gente, sendo bem sintético na definição, TDAH, o nome está dizendo, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nem sempre teve esse nome. E a ideia de transtorno remete à ideia de diagnóstico, tá? E a ideia de diagnóstico em saúde mental, em psiquiatria, e fora da psiquiatria e da medicina, com todas as finalidades que são peculiares a cada profissão da saúde que tem na sua regulamentação o uso do diagnóstico, né? Envolve a ideia de sofrimento. Então, gente, para eu afirmar que tal situação, que tal comportamento, que tal manifestação clínica, que qualquer elemento que a pessoa apresente, qualquer queixa, faz parte de um transtorno, parte-se da premissa de que uma ampla investigação foi feita, investigação clínica, né? E clínico envolve dialogar com o paciente, fazer perguntas, compreender o paciente, examinar o paciente, né? Com os instrumentos que o profissional tem a seu dispor ou não. Tá? A gente chama de propedêutica armada e desarmada. Então, parte de uma premissa de que isso foi feito e de que se chegou à conclusão de que aquele sintoma, aquela constelação, aquela síndrome, aquele conjunto de cores que o paciente está apresentando, gera muito sofrimento para ele ou para ela. E além de gerar muito sofrimento, gera o que a gente chama de prejuízo. Só um momento, tudo bem, meu caro? Gera o que a gente chama de prejuízo clinicamente significativo, ou seja, atrapalha a vida da pessoa. Então, eu vou responder a pergunta, viu, Carla? Mas é para passar. No momento que a gente fala que uma pessoa tem TDAH, está implícita a ideia de que aquela pessoa sofre muito. De que aquilo que eu chamo de transtorno atrapalha muito a vida dela, traz muito prejuízo. E eu acho que, para uma pessoa que está sofrendo muito, para uma pessoa que está tendo muitos prejuízos em sua vida, por conta ou de comportamentos que ela não sabe lidar, ou de problemas cognitivos que ela não consegue lidar, seja cognitivo no sentido de ideia, de pensamento, que a gente chama de cognição, ou cognitivo no sentido de função, de funcionalidade cognitiva, né? Vai dizer para aquela pessoa que o que ela tem inventado. Não dá para dizer, né? Aquela pessoa realmente está sofrendo. Então, TDAH não é uma invenção, é uma doença que é estudada há pelo menos um século, né? Então, o primeiro relato de caso da síndrome, que hoje nós chamamos de TDAH, foi realizado há mais de 100 anos. E é uma das doenças mais intensiva e extensivamente estudadas por várias profissões da saúde em vários aspectos diferentes. Epidemiológico, psicopatológico, neurobiológico, psicológico, ambiental. Não é possível que todas essas pessoas estejam num conluio para inventar uma doença, né? Até porque nem todo mundo que está envolvido com TDAH ganha dinheiro. Então, sendo bem direta aqui, não é uma invenção da indústria. A indústria ganha muito dinheiro? Claro que ganha. Numa economia de mercado, quem produz bens e valores ganha dinheiro. Tá? Agora, o que regula o produto que a indústria cria e sua relação com o sujeito somos nós, os profissionais, e os próprios sujeitos em última análise. Então, eu acredito, não sei se eu estou me adiantando muito, Carla, me corrija, eu acredito a ideia, a fala
de quem diz que TDAH é uma doença inventada, eu acredito a ingenuidade, quem está repetindo essa fala, mas sem parar para pensar muito. Eu acredito a ignorância, é a pessoa que não sabe que não é inventada, ou a má fé, a má vontade, que são pessoas que querem vender tratamentos alternativos, ganhar com isso, má fé, né? Quando, na verdade, uma doença de fato, que a depender do estudo, tem uma prevalência tão alta quanto a da depressão. Tiago, assim, o nosso foco, né, e o foco da minha live, até porque eu não trabalho com o público infanto-juvenil e tudo mais, mas assim, é muito discutida essa questão. Hã? Nem eu trabalho com adultos. Ah, tá bom. Tá, Então, então eu vou te fazer uma pergunta, não sei, né, se está dentro do escopo e tal, mas eu acho que é uma curiosidade. A Nilda comentou aqui agora, né, que tem 2 filhos com TDAH e tudo mais. Então, uma curiosidade que muitos têm, né, a respeito do TDAH na infância. Essa questão de querer colocar as crianças numa determinada caixinha. Você falou aí essa questão do sofrimento, né? Assim, quando somos adultos, a gente ainda pode externalizar alguma dificuldade, tem algumas perdas e tal. No caso das crianças, eu sei que tem uma questão da escola muito forte, né? Mas assim, até que ponto esse sofrimento ou essa perda, enfim, que se coloca ali para a criança, que é um adulto, que isso, né, muito provavelmente está fazendo esse indicativo, é de fato um sofrimento para a criança, ou é mais uma inadequação da criança a um tipo, né, de estrutura de ensino que não favorece as diversidades das pessoas, as inteligências, inclusive. Então, assim, eu não sei, né, qual foi o nível aí da pergunta, se vai ter condição de responder diante da sua prática, enfim. Perfeito, cara, perfeito. Então, aí tem a questão escolar, né, da relação da criança com a escola, da relação da sociedade com a criança, do que se espera da criança, do que se espera da infância. Entra uma questão do que se espera das pessoas de uma maneira geral, né? E o que é que o TDAH tem a ver com isso? Então, a gente vive, eu acho, numa sociedade que espera que nós tenhamos bons desempenhos em determinadas áreas. Desde a infância, há expectativas sobre nós. E essas expectativas vêm da família, vêm dos nossos pares, das outras crianças, e naturalmente vêm da escola. Então, nós temos uma determinada faixa de performance que deveremos atingir. Então, biologicamente, nós temos os marcos do desenvolvimento, né? Comportamentalmente, psicologicamente e do ponto de vista desenvolvimental, nós temos marcos comportamentais e cognitivos do desenvolvimento e se espera, e aí não vou entrar no mérito dos estudos que estabeleceram que marcos são esses, né? Mas se espera que esses marcos sejam atingidos. Então, quando a escola observa que uma criança está tendo um comportamento cognitivo ou uma postura que ela julga como inadequada, a gente poderia, há vários nomes para isso, determinar que isso é uma queixa escolar. Há algo errado na escola. Ponto. E aí tem que se investigar qual é a causa dessa queixa. Por que aquela criança está inquieta? Por que aquela criança está desatenta? Por que aquela criança está agressiva? Por que aquela criança está desconfortável? Por que aquela criança não está focando nas atividades? Por que ela varia de humor? Por que ela está sendo desafiadora ou opositora? E para que isso seja avaliado, tem que se avaliar quem é aquela criança, como ela se desenvolveu, ter uma ideia da psicodinâmica, o que passa na cabeça daquela criança, de como é a comunicação daquela criança, como é o aprendizado, como é a socialização, o que é que se espera dela, como é o ambiente familiar, né? Eventualmente fazer uma avaliação neuropsicológica para, né, a gente ter outros indicativos baseado em testes validados da cognição e do comportamento daquela criança, para aí a gente inferir se ela precisa de ajuda profissional ou não. Aí eu volto a dizer, o que é um diagnóstico? Um diagnóstico é uma afirmação implícita que diz o seguinte: essa pessoa precisa de ajuda. É isso que é um diagnóstico. Eu não dou diagnóstico por dar. O diagnóstico é a constatação de que aquela pessoa precisa de tratamento. Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Quando eu digo que a pessoa tem algo que não precisa de tratamento, eu chamo de condição, eu não chamo de doença. É uma das formas de se entender também.
Então, uma das possíveis causas dessas alterações de comportamento, na idade pré-escolar, inclusive, até os 5 anos, mas principalmente daí para diante, é o TDAH, que é uma doença, gente, que não é fruto da interpretação alheia de como aquela pessoa está, né? Não existem neuromarcadores que nos ajudem a dar o diagnóstico de TDAH, mas uma série de genes foram pesquisados que influenciam que não vou dizer que determinam, mas que participam da construção biopsicossocial que gera o TDAH. Então, é um transtorno neurobiológico, porque uma parte do cérebro responsável pelo foco, pela atenção, pelo planejamento, pela execução, essa parte do cérebro não funciona direito, né? Os testes neuropsicológicos que os digam e outros testes que eu digo, né? É um transtorno neurobiológico de origem genética clara. É muito comum a gente ter um parente de primeiro grau de uma pessoa com TDAH que tenham sintomas parecidos ou até tenham o diagnóstico. Então, o profissional que avaliar uma criança com queixa escolar vai ter que separar esse joio do trigo. É emocional? É pedagógico? É comportamental? Ou é TDAH? E vai ter que se cercar de uma equipe interdisciplinar que ajude ele ou ela a pensar, né? E essa iniciativa tem que ser de qualquer profissional, do pedagogo, do psicólogo, do médico, enfim. É assim, eu acho legal Não sei se essa. respondi, né? Oi? Não, Não sei se respondeu, respondi. claro. Sim, porque assim, eu acredito que muito desse mito, né, desses dois que eu comentei no início, eu acho que vai muito da incompreensão das pessoas do que envolve, na verdade. E aí você listou uma série de profissionais, uma série de questões que a gente, que os profissionais, né, que estão investigando determinado paciente, eles precisam fazer. Eu costumo dizer que a gente não trabalha com uma ciência exata, que não é matemática, né? Não é física, não é uma coisa assim mais exata. A gente precisa entender o contexto, precisa entender a vida da pessoa, quem é esse sujeito, sua subjetividade. Então, eu acho importante esse reforçamento no sentido de quando a gente fala de diagnóstico, não é porque houve achismo, porque está querendo fomentar a indústria farmacêutica, porque não está tendo paciência em lidar. Existem marcadores, né, que são observados, a questão comportamental, cognitiva, uma série de coisas que eu acho que é interessante ter isso em mente para desmistificar essa ideia de que é uma invenção. E aí, deixa eu só compartilhar um detalhe aqui, que eu até dei risada quando você falou de parente, porque assim, na verdade, quando eu fui, quando eu desconfiei, na verdade, do meu TDAH, foi muito vendo minha mãe. E aí eu falei, gente, não é possível, né? Eu já estava em contato com o transtorno por conta de um atendimento que eu estava fazendo. E aí, quanto mais você estuda, mais você vai tendo um olhar mais aguçado, assim, para certas coisas, enfim. E aí eu falei, não, gente, minha mãe tem. Só que, assim, uma resistência meio grandinha, né, pela idade, etc. Também a questão do recurso de onde ela mora, que não é numa capital, então é mais difícil ter acesso a toda essa equipe, né, de profissionais que auxiliam no diagnóstico, enfim. Aí eu falei, gente, olha só, eu acho que se eu estou vendo ali nela, eu estou também vendo algumas coisas, e aí talvez, né, você é mais da psicologia analítica, essa coisa do outro, de ser um espelho de nós mesmos, né, aquela história toda. Só para saber, eu sou da TCC, mas assim, o meu amor na psicologia iniciou com Jung, tá? Então só, né, amorzão, amorzão. O meu amor pela TCC, meus sócios fazem TCC, eu indiquei pessoas da minha família para TCC, não tem isso não, tá tudo em casa. Pois é. Então, por isso que eu brinquei aqui com essa coisa da analítica, apesar de não ser minha área, mas enfim. Então, eu comecei a acender essa luzinha por conta dessa minha desconfiança, né? Então, é interessante mesmo essa fala dos familiares. Tem esse caso, né, de muitas mulheres, inclusive, que são diagnosticadas na vida adulta justamente por conta de filhos que recebem o diagnóstico na infância ou na adolescência, enfim. Então, eu acho isso interessante. Aí, aproveitando, né, o meu caso, que quando a gente fala, assim, algumas pessoas quando falam assim, TDAH, como o nome está ali, vamos dizer, explícito, desatenção, hiperatividade, eu acredito que muitas pessoas acreditam que esse transtorno envolve necessariamente esses dois sintomas, né? Quando, na verdade, tem grupos e tem umas formulações,
tem umas configurações um tanto distintas. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Quais são os tipos, quais são as características mais comuns, né, em cada um, enfim, a gente avançar no tema. Então, vamos para a descrição do transtorno da forma propriamente dita, né? E é um diagnóstico difícil, gente, porque o nome diz transtorno de déficit de atenção, ou seja, a nossa atenção é tão melhor quanto melhor a gente consegue sustentar o foco em um estímulo que não é necessariamente prazeroso, que não dá prazer. Então, ficar vendo uma coisa chata requer minha atenção, né? O quão bem eu consigo manter esse foco. É uma das formas da gente entender, né? Déficit de atenção de hiperatividade. Então, tudo que derivar de forma patológica, ou seja, atrapalhando muito a vida da pessoa, né? Falando leigamente, né? Gerando muito sofrimento, presente em várias áreas de funcionamento daquela pessoa, casa, trabalho, família, vida social, né? Tudo que derivar de um problema na atenção, tudo que derivar de inquietação e hiperatividade, né, e de impulsividade, está dentro do espectro do TDAH. E aí entra uma série de coisas, né? Então, a minha dificuldade de focar e sustentar a atenção pode me atrapalhar nos planejamentos das minhas atividades, pode fazer com que eu perca objetos, pode fazer com que eu me esqueça, a impulsividade, por sua vez, pode fazer com que eu esqueça do que eu disse há pouco tempo, né? Eu falo de maneira impulsiva, sem planejar, por conta disso não há um registro daquele ato adequado, eu não consigo evocar que eu tomei aquela atitude. Então, tem pessoas que tomam decisões de falar e fazer coisas impulsivas e naturalmente largam pelo meio, porque não teve um planejamento, não teve uma continuidade. Então, isso é muito comum também, né? Dificuldade de concentração no ambiente acadêmico, clássico, né? Porque uma sala de aula nem sempre é um ambiente agradável e estimulante por si. Muita gente que está na sala de aula, que é o ambiente das aulas expositivas, que é a metodologia mais utilizada no ensino em todos os níveis aqui no Brasil, né? A sala de aula, a pessoa tem que lembrar de que ela está ali com uma finalidade, ela tem que adiar a gratificação, né? E quem tem uma tendência biológica à impulsividade vai ter dificuldade para fazer isso, né? Vai ter dificuldade para sustentar essa atenção também. Muitas vezes quem tem TDAH só faz as coisas com um pouco mais de desdobramento ou sob muita pressão ou quando o estímulo é extremamente do interesse da pessoa. E aí entra outras circuitarias cerebrais que acabam fazendo com que ela conclua, né? E aí a chance disso levar à frustração é enorme, porque a pessoa começa a questionar as próprias habilidades, começa a se comparar com os outros, desde pequeno, porque TDAH, entendam, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quer dizer, a criança com TDAH, já tem estudos mostrando isso, ela tende a ser mais inquieta. Um bebê tende a ser mais hiperativo. Não dá para dar diagnóstico assim, né? Não é fácil, né? Mas retrospectivamente dá para fazer essa observação. Então, gente, tem sintomas de desatenção, tem sintomas ligados à hiperatividade, mas muito pouco provável que tenha só um ou só outro. Só desatenção sem hiperatividade ou só hiperatividade sem desatenção. A hiperatividade tende a melhorar enquanto a pessoa vai ficando adulta, porque as convenções sociais, né, associadas ao desenvolvimento de outras habilidades cerebrais, né, acabam suprindo a manifestação dessa hiperatividade. Então, em vez, uma criança que fica levantando da cadeira o tempo todo vai virar um adulto que não consegue ficar numa fila, que fica se coçando, que fica mexendo os braços. O adulto sabe que tem que ficar na fila, né? Não vai ficar andando pela sala da fila o tempo todo, a não ser em casos muito graves, né? Mas o adulto vai ter esse filtro, apesar de não conseguir filtrar a manifestação do problema, né? Ele vai ter mais ou menos um filtro de como lidar com aquilo. Então, assim, a hiperatividade tende a melhorar, a desatenção nem tanto, porque a gente vive num mundo que exige atenção. Então, as demandas sociais, as demandas cognitivas do mundo facilitam com que o sintoma se manifeste, né?
Ou seja, é uma doença que se origina de forma biológica, mas ela existe num contexto social, porque não existe ser humano sem sociedade. Claro. Isso gera muita confusão também. Então, resumindo, tem indivíduos que são mais hiperativos, outros que são mais para desatentos, mas é muito difícil separar um do outro. Tá, e a questão da impulsividade também, que apesar de não estar no nome, seria A essa... impulsividade não está no nome, mas acontece. Né? A falta de filtro. Né? Que o povo fala, fulano é sem noção, fulano é sem filtro, fulano não conclui nada que começa, fulano fala sem pensar. Né? Então, a criança com TDAH, ela pode ter uma reação agressiva completamente desproporcional. Uma criança com TDAH pode ser confundida com transtorno de conduta. Né? Uma criança com TDAH, ela pode, pela desatenção, não entender, por exemplo, uma determinada atividade e ter um impulso de fazer o que vem na cabeça dela no meio. Né? Um adulto com TDAH, é muito comum que ele tenha um impulso de concluir o que as pessoas estão dizendo antes que a pessoa pare de falar. Né? Esse é um dos vários exemplos de que essa impulsividade pode surgir. Pode surgir também, desculpa, eu ia falar de modo. Não, e essa impulsividade, ela tanto tem uma base biológica que quem tem TDAH, por exemplo, tem um risco maior de ter compulsão alimentar, tem um risco maior de se desenvolver com compulsão por drogas, né? Desenvolver outros transtornos de controle dos impulsos, vários elementos do espectro da impulsividade. Eu ia comentar porque você falando, né, dessa questão dos sintomas e da presença que tem que estar na infância, inclusive uma das perguntas até que eu recebi, porque aqui essa minha pesca, né, na verdade é um compilado assim do que eu pensei para a live e de perguntas também que eu recebi. Então você já respondeu que na verdade um adulto não pode desenvolver o TDAH, né? Na verdade ele pode não ter tido diagnóstico feito anteriormente, tal, mas não se desenvolve o TDAH, pode ser outras questões. Tanto né? no CID-11, quanto no DSM-5, que são os manuais. No Brasil está usando o CID-10 porque o 11 ainda não foi traduzido ou validado, mas dizem que o CID-10 diz que os sintomas têm que estar presentes antes dos 6 anos. Tem que ficar claro, os sintomas pelo menos antes dos 6. E o DSM e o CID-11 colocou antes dos 12. Né? Deu uma margem aí, porque muita gente cujos sintomas começavam na idade escolar, que é quando há uma demanda maior sobre a criança, não entrava no diagnóstico, embora pudesse se beneficiar dele, né? Então, antes dos 12 anos, tem que ter indícios de que a doença já começou. E assim, essa questão de surgir no adulto, só para concluir, tem autores que defendem essa possibilidade, que até onde eu sei não virou diagnóstico, mas está em pesquisa. Certo. Então, assim, hoje não se falaria disso, né? Mas o que eu lembrei aí no seu relato dos sintomas, aí de novo, né? Dando o meu exemplo, porque é mais fácil também quando a gente tem exemplos concretos, né? Do que significa tudo isso que você falou. E aí eu acho engraçado. Vou te dar o meu exemplo também daqui a pouco. Certo. É porque você falou assim, no meu caso, é mais a questão da hiperatividade e da impulsividade. Só que assim, e aí depois, calma, perceba aqui o funcionamento mental da pessoa, né? Eu já estava querendo antecipar, isso é um problema, essa minha desorganização de querer falar várias coisas ao mesmo tempo e me atropelar. Exemplo real, gente, acontecendo ao vivo. Calma. O que eu ia falar primeiro. O exemplo que você falou aí da infância, eu acho interessante, porque assim, a vida inteira eu tinha uma piada, entre aspas, familiar, assim, que sempre rolava, é que eu era muito agitada, muito agitada. Peraí, Carla, meu Instagram, quando ele trava, ele volta sem áudio. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Eu tô lhe ouvindo. Porque eu não tô lhe ouvindo. Tudo bem. Seu microfone tá beleza aí, tudo certo? Eu acredito que sim, as pessoas podem me dizer, estão me ouvindo? Tá ouvindo? Eu vou entrar, vou sair e vou entrar de novo. Tá bom, peça para entrar comigo, tá bom? Bom, gente, enquanto ele volta, então deixa eu só compartilhar com vocês, né? Essa piada familiar interna, enfim, que você vê, né? Acaba tendo algum fundinho de verdade. Minha mãe conta que eu, quando tinha por volta de uns 2 anos, enfim, era
tão hiperativa, deixa eu olhar aqui a solicitação do Tiago. Era assim, muito hiperativa, que ela chegou a cogitar e me levar num centro espírita, de tão que a coisa era assim, eu imagino, né, que fora do comum ali para os meus familiares, né? Mas a vida inteira, assim, eu sempre ouvi que era muito agitada, essa coisa da fala, né, de ser bem língua afiada, entre amigas. Eu tinha o apelido de Tramontina, de tanto que eu ia lá e fazia esse corte, assim, sabe? E tudo mais. Então, eu acho que quando a gente tem essa questão do diagnóstico, eu acho que não é uma questão só do rótulo, que muitas pessoas ficam preocupadas. Ah, diagnosticar é rotular as pessoas. Enfim, assim, para mim, a minha experiência, que obviamente eu não posso falar pelo todo, né, mas eu posso falar por mim mesma, é que para mim foi mais esclarecedor, no sentido de, aquilo, tal coisa. Porque, assim, não é um gênio difícil, não é uma impaciência com as pessoas quando você fala essa coisa aí do completar a frase. Eu falei, gente, vamos, eu tô lá, né, completando e tal, não sei o quê. Então, não é uma questão de uma falta de educação, sabe assim? É uma coisa que muitas vezes é mais forte do que eu, assim, de eu ter aquilo que você falou, o adulto, ele tem mais familiaridade com as regras sociais e fica ali no esforço de tentar ficar num comportamento mais condizente, né, com o ambiente, com as pessoas e tudo mais. Mas é um esforço, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu falei, não, gente, não é possível. Foi a minha entrada no mestrado, né, recente, e eu falei, caraca, eu tô assim, a mente tá num funcionamento a 1000 por hora. Eu falei, não é possível. Eu tô mentalmente muito cansada e sabe, não, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí, quando eu fui buscar, eu fiz questão de fazer toda a avaliação, né, e tudo mais, para fazer essa confirmação. E é muito, né, como a... Deixa eu olhar aqui nos comentários. Ai, oh meu Deus, não tá aparecendo aqui para mim. Ah, tá, porque não estava atualizado. Tá. A Dea, né, comentou que liberta. Então, assim, eu também acredito nisso, né? Muito mais do que rotular um diagnóstico, né, bem feito, bem avaliado por profissionais competentes, tem esse fator libertador e de uma autocompreensão de si, né, que facilita muita coisa. Só, Tiago, antes, fazer só uns comentários aqui que surgiram, né? Como eu disse, várias pessoas aqui que te conhecem, que, enfim, exaltando a sua competência e acompanhamento durante a vida das pessoas e familiares. A live vai ficar gravada, tá, Dea? A Nilda perguntou. Ah, você já respondeu, que é a questão do benefício que é lei agora. Não, mas eu me atrapalhei. Depois eu posso Oi. falar disso. Não, eu respondi errado para Nilda. Se Nilda está se referindo a benefício da Previdência, isso vem da cabeça do perito. Se o perito entender, com base em qualquer doença, que há uma incapacitação, ele pode sim deferir, independente do CID. Então, não é que tenha que haver um benefício específico para uma doença. O que surgiu em novembro do ano passado foi uma lei que já foi sancionada pelo presidente da República, que é a Lei 14.254, que é uma lei que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia, para pessoas com dislexia e TDAH. E aí dispõe sobre o papel do poder público, o papel das escolas, o papel da rede, as necessidades especiais, né? Isso está no corpo da lei que está aí, é acessível a quem quiser buscar, né? E é bom que as pessoas conheçam essas leis, naturalmente, mas existem os direitos. É isso. Entendi. Eu queria voltar um pouquinho, né? Você comentou algumas comorbidades, né? Inclusive, você já se adiantou aqui com várias coisas, acho ótimo, porque daí eu já vou ticando aqui nossos temas. Mas uma coisa que eu acho que é interessante falar um pouquinho mais com relação ao diagnóstico, que é essa questão do que pode levar um clínico, por exemplo, a
a não aceitar a possibilidade, assim, a hipótese diagnóstica de um TDAH. E aí eu estou falando isso, né? Não é achismo nem nada, é porque eu já ouvi, né, de dois profissionais diferentes, na verdade, que quando se cogitou a possibilidade de TDAH, comentou que foi aquela primeira frase que eu falei, que nada, isso é invenção de psicólogo. E o segundo falou, não, que nada, isso é ansiedade só. É só ansiedade. Só que, assim, até onde eu sei, não houve uma preocupação de minimamente fazer uma avaliação, pelo menos clínica ali no primeiro momento, de tentar entender o porquê da hipótese, né? Assim, não se levantou um histórico de vida, certas características, e aí eu queria entender, né? O que leva, na verdade, alguns profissionais a identificar, talvez, um possível TDAH como uma ansiedade. O que elas têm, assim, tão familiares, o que elas têm de tão incomum que podem fazer essa interseção, assim, meio nebulosa com relação ao diagnóstico? Então, tem vários aspectos aí, né? Não seria ético eu citar uma pessoa em específico e dizer o erro que ela cometeu, mas falando de uma maneira geral, o bom clínico de qualquer área, ele é, antes de tudo, um bom investigador. E um bom investigador, ele não descarta hipóteses, ele investiga. Então, se a pessoa, a priori, já descarta o TDAH, ou por preconceito, ou por ingenuidade, ou por ignorância, isso é um movimento negligente, na minha opinião, e entra na má prática clínica, que pode, inclusive, ter consequências éticas e etc. Então, infelizmente, isso acontece. Né? O clínico tem que fazer um movimento muito grande de entender o quanto ele é determinado pela cultura e por seus preconceitos, e o quanto ele é determinado ou por vícios na prática ou pela ciência. Então, isso é uma outra conversa, né? Esse comportamento. Pois bem, a ansiedade tem vários sintomas em comuns com o TDAH. Por exemplo, agitação, desatenção, mudança de humor, inquietação, insônia, dificuldade de concentração, tudo isso está nos dois. Irritabilidade. Né? Tudo isso está nos dois. E tem outro agravante também. 20% das pessoas com transtornos mentais diversos podem ter TDAH. Veja só. Então, há um risco aumentado da pessoa com transtorno de ansiedade ter TDAH. Certo? E o transtorno de ansiedade, não estou falando nem de sintoma, é uma das principais comorbidades do TDAH. A prevalência é bem maior. Né? Eu não sei exatamente de quanto, mas o risco da pessoa ter um problema de ansiedade, tendo ela TDAH, é muito maior. Né? E o transtorno de ansiedade também é o mais comum, o mais comum do Brasil, e o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, assim, e sintomas de ansiedade, sem ser transtorno de ansiedade, também são relatados por pessoas de TDAH. Claro que elas vão ficar preocupadas, angustiadas, tensas, com suas limitações. Então, assim, eu acho praticamente impossível você achar alguém com TDAH zen, calmo, de boa. E aí você está me perguntando, o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que é que vai dizer? A história clínica. Né? Então, há que haver uma investigação se existia sintomas de TDAH lá na infância. Há que se investigar se a ansiedade veio antes ou depois. Se a ansiedade veio depois e sintomas de TDAH vieram na infância, isso fala a favor de uma comorbidade. Se não há evidências de TDAH e a pessoa tem sintomas de ansiedade, inclusive gerando queixa de foco de concentração, de falta de concentração, né, eu tenho a tendência a afastar TDAH e a pensar em ansiedade. Né? Quando chega um adulto jovem se queixando de que não consegue aprender, que está com dificuldade de concentração, né, a chance disso ser causado por um transtorno de ansiedade é maior do que ser causada por um TDAH. Né? Culturalmente, a gente associa mais problemas de concentração e de aprendizado ao TDAH do que ao transtorno de ansiedade. Então, houve um boom de diagnóstico há uns 10 anos atrás, que agora a coisa está mais comedida. Mas as coisas podem se misturar assim, viu, Carla? Certo. Mas então, aí volta aquilo que a gente... O que vai fazer a diferença é a habilidade do clínico. Isso. E não se pode descartar, obviamente, pode ter alguma, a história de vida da pessoa para poder entender, né? Então,
Nunca, nunca. Nunca, porque o que é ansiedade para mim não é para você. Então, se eu não conhecer a história de vida daquela pessoa, como ela construiu a representação do que é ansiedade para ela, eu não vou escrever lá, tem ansiedade, entendeu? Não dá. Sim. Só a Elza comentou aqui, boa noite. E quando você tem os dois e mais toque? Assim, eu tenho a experiência de um atendimento, né, de uma pessoa com a questão do toque, enfim, aí você pode complementar também, Thiago, que o toque ele entra muitas vezes como uma estratégia desenvolvida como uma estratégia da questão da desatenção. Então, a pessoa fica duvidando de si mesma. Falei, será que eu tranquei a casa? Gente, e real. Mais de uma vez eu já deixei chave na porta de casa. Não foi uma vez nem duas, foram várias. Então, assim, as pessoas que têm TDAH geralmente acabam tendo esse desenvolvimento das checagens, né, muito relacionadas ao toque, por conta disso. Então, assim, poxa, será que eu fiz tal atividade? Então, tem desenvolvimento, né? Uma coisa muito comum também. As pessoas com TDAH, elas podem desenvolver uma personalidade controladora, obsessivo-compulsiva, de listar tudo, de planilhar tudo, de se atentar muito mais para as formas da coisa do que pelo conteúdo. Isso gasta uma energia enorme, que gera mais ansiedade, que piora a inquietação, que piora a concentração, que gera frustração, que gera tristeza, que gera culpa, que pode gerar depressão, né? E uma coisa vai chamando outra. Eu tô dando risada, eu dei risada quando você falou, porque, assim, eu sou conhecida como uma pessoa planilha, né? Tipo, tudo planilhado. Eu vi aí no... Você viu? E, olha, e muito bom pro sinal, viu? Eu percebi, caramba, Carla... Mas então, são as estratégias que a gente acaba utilizando para poder lidar com os sintomas, vamos dizer assim. E aí eu lembrei, né, da fala de uma amiga minha, quando eu estava conversando com ela, né, que eu comentei e tal, ela falou assim, tá, mas por que deixa eu tentar lembrar aqui mais ou menos como é que ela falou. Bom, o que ela queria dizer era o seguinte, se a coisa ao longo dos anos não foi sofrimento, né, aparentemente para a pessoa, como é que desenvolveu depois? Aí, me corrija se eu estiver errada, né? A informação que eu dei para ela foi a seguinte. No meu caso, na infância, ok, como eu falei, minha mãe me levou no centro espírita por conta da minha agitação, né? Mas na vida adulta, a minha agitação, a minha hiperatividade é muito mais mental. Se o funcionamento da pessoa na hiperatividade não chega a ser físico, não é algo observável pelas outras pessoas. Se é uma coisa mais mental, assim, para mim, o funcionamento mental de todo mundo era do jeito do meu, sabe? Então, assim, eu não tinha um referencial da mente do outro para eu, de fato, falar assim, não, tem alguma coisa errada. Aí veio a questão da exaustão, que eu falei, não, gente, nesse funcionamento aqui não tá legal. Aí foi quando eu fui conversar, né, com o meu médico na época e a gente levantou essa hipótese. E aí é interessante justamente isso, né? Trabalha-se com uma hipótese inicial, faz uma investigação, como você falou, né, que o bom clínico vai coletar ali as evidências, aí falando da TCC agora, da gente ver as evidências e tudo mais, mas não deve se descartar uma possibilidade logo assim de primeira, né? Tem que entender um pouco mais. Então, você acha que essa minha ideia, assim, né, desse sentido de, por não ser muitas vezes, em alguns momentos, né, para algumas pessoas algo observável, isso pode levar as pessoas a não perceberem que pode ter uma forma mais tranquila, leve, descomplicada, vamos dizer assim, de se viver? Você acha que tem relação? Acho. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, quem não sabe o que procura, não reconhece o que acha. E aí eu lembro dessa fala sempre, porque se você não cogita que algo pode ser um problema, como é que você vai resolver o que nem problematizado foi? Então, às vezes o caminho que leva a pessoa a tomar consciência de que algo pode ser um problema, para daí aprender sobre aquele problema, dar nome aos bois, conceituar,
desconstruir para reconstruir, é um caminho muito tortuoso. Cada história daria um filme, né? Eu acho que faz muito sentido, sim. A pessoa tem que perceber. Eu fico pensando o seguinte, o TDAH é um transtorno de origem neurobiológica, mas a depender do contexto que a pessoa viva, se ela vive num ambiente muito restrito de exigências, pode ser que nunca apareça, pode ser que nunca manifeste. Eu escrevi aí que só 10% dos adultos com TDAH têm tratamento, estão em tratamento, recebem tratamento. 90%, 9 em cada 10 adultos com TDAH, não estão em tratamento. E é uma doença que, pelos seus sintomas, né, aumenta o risco de acidentes, aumenta o risco de divórcio, aumenta o risco de demissão, aumenta o risco de comportamento criminoso, de desenvolvimento de uma personalidade antissocial ou sociopática. É uma doença que não é só ser desatento, pronto. Né? É o que pode se desdobrar a partir daí, que venha trazer problemas para a pessoa, que venha fazer ela sofrer. Eu repito muito isso, viu, Carla, porque a gente tem que ter isso realmente em mente. Então, eu acho que sua fala levanta a seguinte questão, né? O quanto do diagnóstico vem da percepção dos problemas e o quanto da percepção dos problemas vem da trajetória pela qual a pessoa diz, puxa, tem algo errado, puxa, isso não está bom. Né? Quando ela começa a cogitar. E aí entra a questão da cultura. Porque eu vi um estudo uma vez de um linguista chamado Francis Gallon, e ele dizia o seguinte, que quanto mais uma ideia está internalizada numa sociedade, maior a chance de haver uma palavra só para discriminar ela. Por exemplo, nós baianos, quando a gente fala axé, todo mundo entende, não precisa explicar. Por quê? Porque a ideia de que, a energia, vibe, está na boca do povo, né? Quando uma ideia não está na boca do povo, a gente tem que explicar, dizer o que é, falar de toda a trajetória, levantar o conceito, compor o conceito. Então, a gente está nessa fase do TDAH, não se fala de TDAH. A gente está fazendo uma live sobre isso, com vistas a ajudar a supor essa lacuna. Né? Só agora, uma doença que é estudada há 100 anos, que causa todas essas tragédias que eu acabei de dizer, só agora no Brasil, 10 meses atrás, né? Surgiu uma lei regulando, falando dos direitos dessas pessoas. Então, velho, uma doença que não está na boca do povo, quem não sabe o que procura não reconhece o que acha, não vai perceber. Aí o que a escola muitas vezes faz? Bota para a família resolver, acha que é questão de comportamento, a família dá esporro na criança, né? Tenta fazer ela se educar na marra e a criança sofre com todas as consequências inadequadas que é possível. Né? Aumenta muito o risco de depressão, né? de baixa estima. E pensando nisso ainda que você falou, desse não reconhecimento e tal, pela sua experiência clínica, as pessoas, quando chegam no consultório, já chegam com uma ideia assim, dessa hipótese levantada? É a partir do seu olhar? Como é que se dá aí essa conversa no seu consultório a respeito do TDAH? Perfeito. Eu tenho 15 anos atuando com psiquiatria, direta ou indiretamente, né? Resolvendo casos psiquiátricos na residência e na minha prática. Então, eu diria que até há 3 anos atrás, a grande maioria dos casos eu tinha que fazer uma busca ativa. Então, a pessoa chegava com qualquer um desses sintomas aí e é uma hipótese, vou investigar, partindo de mim, certo? Hoje, esse número, na minha prática, que é de 90%, hoje está meio a meio com as pessoas que chegam. Doutor, eu acho que eu tenho TDAH. Estou desconfiando que tenho TDAH. Tem tudo a ver comigo. Nunca consegui aprender, não consigo focar a atenção, eu largo as coisas pelo meio, vivo frustrado. E isso ajuda, porque a queixa principal da pessoa é o que norteia a investigação inicial. Não que vá me induzir. O clínico não pode ser tudo, né? Sim. Você pode, mas ele tem que saber que está sendo. Né? Então, nessa questão de prática clínica, a gente tem que saber quando suspeitar. E aí, isso é muito bom, porque esse número de 10% de adultos
sem receber tratamento, um número grande de crianças, que eu não sei exatamente, mas é um número grande de crianças que não está em tratamento, pode ser levada a tratamento. Uhum. Né? Agora, tem uma questão também, né? Com a adolescência, o início da vida adulta, às vezes os sintomas do TDAH se atenuam muito, chegando às vezes até desaparecer, né? Uhum. O próprio neurodesenvolvimento vai suprindo, né, as dificuldades neurobiológicas que acabaram gerando dificuldades psicossociais ligadas ao TDAH. É o corpo, né? A sabedoria corporal aí, É cerebral, a que vai ajustando. natureza, É a a natureza, natureza, vai se ajustando. a natureza. Vamos lá. Se eu não me engano, foi a Nilda, né? Foi Nilda, gente. Desculpa, porque chegaram várias pessoas, mas que falou da medicação, né? Perguntando se você comentou essa questão do governo, se Ah, para o sim. TDAH é fornecido também. Então, eu não sei se o poder público tem a obrigação de... Eu já ouvi falar de alguns municípios que forneciam a Ritalina dentro do seu rol de medicamentos, como Lauro de Freitas, mas isso tem mais de 10 anos. Então, eu acredito que existam municípios e estados que forneçam dentro da sua farmácia básica, dentro do Sistema Único de Saúde. Aí tem que ver a regulamentação, Uhum. né? Nilda comentou também, né? Eu acho que quando você, na parte que você falou da questão da pessoa ficar mais antissocial, que ela coloca, né? Porque algumas pessoas com TDAH têm dificuldade de relacionamento e de interagir com outras pessoas, preferindo ficar em casa e se tornando um antissocial, o termo que ela usou. Mas não é esse estilo de antissocial, não. Eu falo de É, personalidade antissocial, que é o sociopata, né? isso. Então, Mas assim, o isolamento social que ela se refere, né? Por conta dessas sim, porque dificuldades. o TDAH ele vai ter dificuldade de socialização. Quer dizer, Uhum. ele vai olhar uma pessoa, vai achar legal, vai bater o maior papo com aquela pessoa no impulso, no dia seguinte não vai estar nem aí, porque aquilo foi impossível, aquilo não foi direcionado por algo mais profundo. Como é Uhum. que a pessoa vai se socializar da mesma forma, né? E aí, com o passar da idade, a autocrítica vai chegando e a pessoa vai desenvolvendo uma insegurança. Então, a incidência de fobia social no TDAH é grande também, né? A pessoa vai desenvolvendo uma timidez patológica. Então, É assim, é uma coisa que puxa a outra, que leva a outra. olha, isso Então, não tem fim. é Isso influencia a realmente vida da pessoa CSI, toda. né? É CSI, você ir juntando todos esses É, pontos para saber o que veio antes do que, os impactos de tal coisa. Então, gente, de novo, né? Para quem chegou agora, a gente falou no início da live, o diagnóstico de TDAH não é na base do achismo, tem muita coisa envolvida, diversos profissionais também. Então, eu acho é sempre um importante desafio. salientar isso. Eu queria falar, né, já que a gente comentou da medicação, atualmente, assim, qual a medicação mais indicada, como que é feito o tratamento, né, pensando não só na medicação, mas nos encaminhamentos outros que também são necessários, de repente, né, para as pessoas. Perfeito. Perfeito. Diagnosticar uma doença e não tratar é um erro. É um erro por negligência. Porque a ciência produz conhecimento sobre tratamentos que podem ajudar a pessoa. Então, se o profissional não indica tratamento, isso é um erro. É claro que o paciente tem o direito de não querer ser medicado, nem querer ser tratado. Ele tem a liberdade de arcar com as consequências. Ou não consequências, no caso de consequências positivas. Então, o que é tratamento para TDAH? A gente tem o tratamento para os sintomas do TDAH, propriamente dito, para os sintomas que nós chamamos de nucleares. Né? Dificuldade de focar a atenção, a impulsividade e a hiperatividade. E há tratamento para as eventuais dificuldades que o paciente venha a ter decorrentes do TDAH. Vou chegar nisso. E há o tratamento das comorbidades mentais e físicas que influenciam no TDAH. Então, o TDAH com depressão também tem que tratar a depressão. TDAH com ansiedade também tem que tratar a ansiedade. Né? TDAH com dislexia, que é muito comum, que é o transtorno da leitura, que é o nome que o DSM dá, transtorno da leitura, né? Tem que tratar a dislexia, pedagogia, fono, né? Também, TDAH com dificuldades predominantes de relacionamento, talvez precise de terapia de família ou terapia de casal. Enfim, a gente tem que desenhar onde estão os problemas da pessoa,
ver quais são os profissionais que podem estar envolvidos, fazer uma equipe multidisciplinar e tratar. O tratamento sempre é multidisciplinar, certo? O tratamento também envolve psicoterapia. A psicoterapia para o TDAH, e aí há quem teorize que deve ser a terapia cognitivo-comportamental por existirem mais evidências, né, principalmente quantitativas. Eu, na minha prática, acredito que qualquer tipo de terapia vai ser útil para alguém que tem TDAH, contanto que haja o vínculo e os elementos básicos de uma boa terapia. A terapia vai ajudar o paciente a lidar com as dificuldades trazidas pelo TDAH propriamente, a se organizar melhor, a se frustrar menos, a perceber e a lidar com os momentos de impulsividade, a desenvolver o filtro. Então, a terapia vai ajudar o paciente com estratégias para isso e ajudar a lidar psicodinamicamente e emocionalmente com as dificuldades consequentes dos sintomas de TDAH. As frustrações, as dificuldades de relacionamento, as culpas e por aí vai. Então, a terapia é indispensável para o tratamento do TDAH. Uhum. O que é que vai lá no cérebro e apertar o parafuso? O medicamento. Então, existem evidências inquestionáveis acerca do papel dos psicoestimulantes, que é a primeira classe, né, de medicamentos, a principal classe de medicamentos a ser utilizada no tratamento do TDAH. Existem vários estimulantes, né? No Brasil, os estimulantes de primeira linha disponíveis para venda são o metilfenidato, que é a Ritalina LA e o Concerta, tem genérico também, e a lisdexanfetamina, que é o Venvance ou o Juneve, que deu para ser usado como droga de abuso a ponto de estar em falta nas farmácias, né? Então o pessoal toma para estudar para concurso, toma para um monte de coisa. Uhum. O objetivo do medicamento é melhorar os sintomas, melhorar a desatenção, melhorar a hiperatividade. Agora, o medicamento ele não dá uma coisa para a pessoa. Como lidar com o ganho que o medicamento dá? Você nasce sem um dedo, aí eu lhe dou um dedo com 30 anos de idade. O que é que você faz com ele? Vai ter que aprender, vai ter que se conhecer, né? Vai ter que, enfim, correr. Então, esse é um ponto importante sobre o medicamento, né? Dá para tratar TDAH sem medicamento? Eu diria que raros casos, sabe? Onde fica muito claro que a pessoa resolveu boa parte das suas dificuldades com terapias ditas psicossociais. Aí você vai acompanhando. Né? Uhum. O mesmo vale para a retirada futura do medicamento. Na minha prática, não discorre. Certo. De novo, né? Não é uma ciência exata, né? Quem dera fosse. Ou não, né? Porque também ia ser meio chato se todo mundo fosse. Mas graças a Deus não é. Então, é melhor não. Eu queria só fazer um comentário aqui de novo, né? Você vai falando, eu vou rindo porque eu vou me identificando, real, assim. Então, quando você falou da dislexia, gente, eu brinco, e aí você vê, né, a questão das brincadeiras. Eu sempre brinquei que eu tinha uma dislexia não diagnosticada. A letra, escrevendo, falar, né, já aconteceu numa apresentação da faculdade, na faculdade de administração, que foi a minha primeira faculdade. No meio da apresentação, trocar o nome, ser outra coisa, né? Assim, bem constrangedora. E aí também eu fazia piada. E eu falei, isso mesmo. Tipo, o que eu posso fazer, né? Tem um pouco do perfil também de cada um, como lida com essas situações que podem ser desafiadoras para uns ou de piada e brincadeira para outros. Então, assim, várias coisas, né? Se eu parar para pensar, tenho exemplos assim, mas essa coisa da dislexia, eu também sempre brinquei que tinha dislexia. Pode ser. Há uma prevalência maior de dislexia, o que confunde muitas vezes as coisas, porque aí o clínico tem que separar se a dificuldade vem do TDAH ou vem da dislexia. Uhum. E aí estabelecer o tratamento adequado. Um adulto disléxico é um problema, porque todo mundo precisa ler, precisa interpretar textos, precisa estudar. Né? Isso é uma imposição cultural, não dá para fugir dessa imposição. Uhum. Sim, eu não esqueci. Oi, desculpa. Não é isso. Não, eu repeti, a cultura é parte da vida. Certo. Eu não esqueci não, tá? Que eu estava contando um caos, e aí você falou assim, eu tenho um também para contar. Então, o meu caso é compartilha. uma história pessoal, né?
é minha história pessoal. Thiago, cresci ouvindo, pelo menos desde os meus 3 anos, que eu era voado, que eu era desligado, que eu era disperso. Meu apelido já foi da Lua na escola, já foi astronauta, né? Já foi... as pessoas não confiavam em mim para dar um recado, não confiavam em mim para deixar uma pendência para eu resolver. Na sala de aula, muitas vezes, o pessoal achava que eu ia esquecer a resposta para uma pergunta, então, quando tinha aqueles debates, o pessoal perguntava para mim, né? E é claro, né? Eu cresci muitas vezes fazendo um esforço enorme para não duvidar da minha capacidade, né? Porque isso era algo comum, não vou dizer muito comum. E assim, cresci, envelheci, virei adulto, né? E há um tempo atrás, quando eu estava fazendo terapia, eu levei para a terapia essa questão, também desconfiando se eu poderia ter TDAH. Né? E aí a gente conversou muito, trabalhou muito os sintomas, foi pelo lado da clínica bruta, né? Avaliar questão por questão do questionário, foi para o lado mais psicodinâmico, mais espontâneo, mais subjetivo. E a conclusão que a gente chegou é que eu não tinha transtorno de ansiedade, nem dislexia, nem TDAH. Eu tinha um traço de personalidade meu, como muitos têm os seus, mais introvertido, mais contemplativo. Só isso. Então, às vezes, o que parece ser um problema grande é um traço da pessoa, que tem que ser respeitado, porque personalidades têm que ser respeitadas. Né? Uhum, uhum. E às vezes é o contrário. O que é visto como personalidade da pessoa, o jeito de ser da pessoa, fulano é avoado mesmo, fulano é desligado, pode ser uma doença que tem tratamento. Eu tinha um paciente que eu dei o diagnóstico para ele quando ele tinha 35 anos, ele trabalhava num banco. Eu falo, cara, como é que você cresceu no banco com esse TDAH aí? Né? Tu não faz um óculos no copo. Você, no meio do óculos, você larga o copo lá e vai fazer outra coisa, se distrai com outra coisa, né? Se dispersa com outra coisa. Não tem saco para esperar o óculos ser completado. É uma inquietação que Deus sabe de onde, né? É uma doença. Então, esse cara me falou, não, doutor, é que o cara lá gostava de mim, acabou que encontrei um nicho informal lá dentro de fazer uma coisa bem repetitiva. É horrível fazer coisa repetitiva, para todo mundo, para o TDAH também, mas era o que eu não errava. Então, eu precisava do emprego e fui fazendo, estou aí há 10 anos. Eu, coitado desse cara. Ele me procurou por causa da depressão, não foi pelo TDAH. Uhum. Né? E aí a gente começou o tratamento. E ele voltou em 2, 3 meses, completamente diferente. Então, ele começou percebendo que ele conseguia ouvir a conversa das pessoas até o fim. Ele tinha uma sensação de zum, zum, zum na cabeça, de vozes, que é o reflexo subjetivo da distração que sumiu. Né? Ele começou a conseguir refletir sobre as próprias emoções sem perder o fio, as reflexões do pensamento. Né? E ele começou a ganhar segurança com isso. Ele começou a notar que ele poderia se propor a realizar atividades internas e externas, porque teria chance maior de ele conseguir concluir. E aí a autoestima foi melhorando. Olha como uma coisa vai chamando a outra para o bem. Né? Uhum. E a piada é o seguinte, ele começou a esposa ia brigar com ele, porque a esposa achava que ele era desligado, né? Metia o pau. As pessoas não têm noção de que pode ser TDAH. E aí ele começou a ouvir as queixas dela com calma e atenção. Ela no começo achou bom, mas depois ela começou a achar que ele estava sendo frio, porque ele ouvia ela e não reagia. Aí ele virou, pô, antes você reclamava que eu não prestava atenção, agora você reclama que eu tento atenção demais. Mas eles acabaram se entendendo lá. Então, o que eu queria dizer é que o tratamento muda muito a vida da pessoa, o não tratamento muda, ter o diagnóstico muda muito a vida da pessoa, e não ter também, porque a gente não pode patologizar. Né? Uhum. Algumas pessoas dizem, Thiago, você tem déficit de atenção. Pô, eu sei que eu não tenho. Né? Nunca fui avaliado por um psiquiatra, mas, sinceramente, eu não recomendo a ninguém fazer isso, se autodar diagnóstico, mas eu estou me dando aqui. Né? Uhum. Porque eu acho que minhas dificuldades são explicadas por outro ponto. Pode ser que eu tenha e não tenha problematizado, na pegada do que eu falei no começo. Sim, Né? sim. Eu acho... Não é que eu sei que eu não tenho. Eu não sei se sei que não tenho. É isso. Ok. Beleza? Tudo bem.
O mais importante, você quer saber também, né? Ainda tem isso, assim, voltando lá para o Ah, início, qual é o grau de tem sofrimento que e o desconfiar, impacto? né? Tem um impacto. E aí, às vezes a pessoa tem 5 diagnósticos diferentes, que fazem até sentido. Mas cada critério diagnóstico dos manuais tem um critério que diz assim: para você dar esse diagnóstico, os sintomas têm que não serem melhor explicados por outro diagnóstico. Sim, sim. Observação Então, minha é. se não tem certeza, fica na hipótese. Vai Aham, tratando, aham. vai avaliando. Porque, imagina só, vamos supor que numa hipótese positiva você tem 1 hora de consulta com o paciente. Dá para destrinchar tudo isso em 1 hora? Não dá, velho. Então você vai ter que fazer uma espiral, você tem que comer no mingau pelas beiradas. Uhum, uhum. Isso, às vezes, logicamente é um problema, porque no SUS as consultas duram 10 minutos, são de 6 meses. Né? No Uhum. particular, quem é que vai querer pagar 4 consultas particulares para fechar um diagnóstico? Né? Quem é que vai ter paciência e dinheiro? Ninguém, o pessoal vai querer uma resposta logo. Então, são dificuldades da prática que eu que estou na prática, desabafo aqui, que isso é muito difícil. A gente tem que se virar com o que tem. Uhum. Eu achei legal, né? Essa coisa que você falou do tipo das características e tal. E aí eu vim com essa canequinha aqui que está escrito peixes, em homenagem à minha atual psiquiatra, que ela fez uma publicação falando, né, dessas atribuições que as pessoas colocam nos signos, por exemplo, e atribuições várias, né? E aí ela comentou que resolveu fazer a publicação porque uma amiga tinha comentado que era muito distraída, não sei o quê, esquecia as coisas e estava justificando que era por causa do signo. Aí eu disse a ela, eu já sei até qual é. Já sei até qual é o signo. Então, assim, piada interna agora do casal, né? Do tipo, fico fazendo umas piadas com meu marido, e aí, quando eu viajo em alguma outra coisa e tal, de peixes, 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 tipo, né, terra chamando, aquela peixinha Dory, então, assim, ela é a mascote, né, dessa coisa toda. Então, eu fico assim pensando, olha quantos exemplos, assim, quase anedóticos, né, que eu trago de coisas da vida que eu levei numa brincadeira, levei como uma piada familiar, uma piada com meu marido e tudo mais, mas que no fundo tinham outras questões ali por trás, né? Que tinha uma outra explicação para esse meu mapa astral aqui. É peixes, mas não Ó, tem outra explicação. o Carla, tem estudos que colocam que até 5% dos adultos têm TDAH. Né? A estatística é entre 3 a 6% das crianças, já vi estudo colocando 11%, já vi estudos colocando menos, mas fica entre 3% dos adultos, ou seja, 1 em cada 33, e, e quantos por cento das crianças, Tiago, eu acabei de dizer 5. Então, se nessa live tem 38 pessoas nos assistindo, uma delas tem TDAH. Né? Tem 90% de chance de ela não estar fazendo tratamento, nem ser diagnosticada. Então é isso, é mais uma das doenças que podem melhorar muito a qualidade de vida da É, população, tem tudo, várias variáveis aí. Antes da Pode gente, falar. antes da gente terminar, só fazer um comentário, assim, ler a pergunta, né, e comentar aqui a pergunta da Viviane. Como a terapia pode ajudar um paciente com TDAH a se apropriar do tempo? Eu É, estou entendendo que tem a ver aí com a organização, né, e e, lembrar de tarefas, enfim. isso, porque o TDAH ele julga mal o tempo disponível, por causa da impulsividade, por causa da inquietação. Então, se você tem meia hora para fazer uma coisa, e essa coisa demanda 3 horas, o TDAH, por impulso, ou por falta de repertório de ter lidado com o tempo ao longo da vida, faz esse mau juízo. Então, é comum a pessoa com TDAH julgar mal o tempo disponível e administrar mal o tempo de uma maneira geral. Então, a Uhum. terapia pode dar recursos instrumentais, por exemplo, incentivar, ajudar e acompanhar a criação de uma agenda viável.
de uma rotina viável, né? A pessoa que tem TDAH, ela tem que tentar fracionar as atividades, porque manter a tenacidade é uma dificuldade de quem tem TDAH. Tenacidade significa sustentar a atenção voluntária, né? Quero focar nisso, vou focar. Isso é tenacidade. Tem uma facilidade maior de se distrair. Então, uma pessoa com TDAH, ela tem que realizar as atividades dela em ambientes com poucos estímulos audiovisuais de preferência. Que nem essa sala que eu estou aqui, com a sala toda branca. E não tem o diagnóstico, assim, não tem. Precisa usar as estratégias e... Estratégia, né? E vai ajudar o sujeito, o subjetivo, a lidar com a frustração de falhar em administrar o tempo. Então, a terapia vai ajudar todos esses processos a lidar com a culpa. Aí entra outros construtos subjetivos, auto-perdão, né? Perfeccionismo, autocrítica, tem uma série de coisas. Exatamente, que é muito comum. Eu até comentei, né, no videozinho, que até deixei fixado na minha página agora, que eu fiz recentemente, foi uma prévia, vamos dizer assim, para essa série de lives, eu falei justamente isso, que eu sempre fui muito perfeccionista, daquilo assim, se a coisa não tá certa, acabo tudo para fazer de novo, né, e demanda muito tempo para eu fazer um negócio, eu me dedico e fico, tá. Aí agora, já aconteceu de colocar, né, fazer alguma publicação e ter lá palavras repetidas ou alguma palavra com grafia trocada ou coisa desse tipo. E eu falei, vai ficar, né? Porque também é um exercício que eu preciso, assim, de não me cobrar tanto, de não me autocriticar tanto e paciência, desde que a comunicação e a informação, obviamente, não esteja imprecisa, incorreta, se dá para entender. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, vai ficar desse jeito mesmo, que as pessoas entendem, e é isso. E a dificuldade que eu tenho de gravar stories, porque eu não consigo organizar uma ideia, assim, né, num tempo mais delimitado ali pelo recurso. Então, é todo um esforço, mas que a gente acaba também criando estratégias, né, para lidar com tudo isso. Então, assim, já monta aqui o roteirinho, você viu, teve uma prévia aí, né, de como que eu me organizo para poder dar uma focada. Então, a gente usa próprias estratégias, né? Exatamente. O perfeccionista é inimigo da perfeição. Então, o perfeccionismo é inimigo da perfeição porque eu diria que a maior parte das atividades a gente não conclui, a gente abandona. A maior parte das atividades não se pretende que ela tenha o desfecho que a gente julga que deve ter. Então, é uma questão, é um pensamento automático. A TCC tem que cuidar disso, né? Sim! As pessoas estão desenvolvendo isso, né? Pô, então, às vezes, a pessoa que vem para mim com queixa de TDAH, ela tem na personalidade dela o hábito de estabelecer metas irreais. Ponto, é só isso. Caia em si, meu filho, e vá viver sua vida. Não tem nada a ver com isso. Pode ser, porque foi cobrado a vida inteira. E a gente vive numa cultura que cobra sem parar. Basta dizer do sistema de notas, que eu acho que subjetivamente é algo que tem que ser criticado. Como assim? Quer dizer, se a nota vai de 0 a 10, ou de 0 a 100, você só tem a perder. Quando você tira 10, você fez o certo. Você não tira 101, você não tira 11. Você não cresce. A base é o máximo. Então, se a base é o máximo, você só decresce. Simbolicamente, eu que sou junguiano, isso tem um impacto absurdo na formação da personalidade. Eu estou sempre em dívida. Eu estou sempre falhando. Sempre tem algo errado. Né? Eu estou sempre correndo atrás de um algo que não vai chegar. Quem reage a isso através do perfeccionismo, da inflação, do controle, vai tender a ter uma personalidade obsessivo-compulsiva, controladora. Vai ser o neurótico de Freud, né? Muitas vezes. Né? Quem reage a isso de uma forma mais proativa, aceitando as próprias falhas, né? Reconhecendo limitações, desenvolvendo virtudes como humildade e tudo mais, vai se dar melhor. A gente está começando uma geração de pais preocupados com isso que eu estou falando aqui, na criação.
Mas não é geracional se preocupar com isso. Com todo respeito aos mais velhos. Sim, Não é quem nunca geracional. ouviu, né? Quem nunca ouviu ou recebeu um boletim, tipo assim, tirou 9, porque não foi 10, ou então tirou 10, não fez mais do que sua obrigação. Imagina o peso disso, né? Assim, repetidamente na vida da criança, né? Então, eu sempre fui aluno de tirar nota 8, né? Eu só fui entender que eu era um bom aluno, entenda, né? Baseado nesse construto de nota, Uhum. né? Eu fui começar a internalizar essa ideia lá para os meus 15 anos, no fim do ensino médio. Né? Na faculdade eu estou com força, porque a faculdade de medicina é muito competitiva. E aí eu tive uma lição que eu nunca esqueci, né? O cara que tirava as notas mais altas da turma no meu primeiro ano me viu chateado porque eu estava tirando nota baixa e tal. E ele falou: vem cá, você quer o quê? Você quer tirar uma nota boa e olhar no espelho e se achar bom? Você quer que as pessoas lhe elogiem? Né? Você precisa de humildade. O cara descascou em cima de mim. Eu falei: para você que tira nota boa é fácil falar isso. Sabe o que ele me disse? Você não sabe da trajetória que eu passei para chegar até aqui. Então, ele tinha razão. Uhum, uhum. E Só eu fazendo aqui, fazendo um comentário, né, que você falou aí, fez algumas referências à questão da é, é, psicoterapia analítica, da psicanálise e tudo mais. Dentro da TCC, a gente tem como uma meta terapêutica, vamos dizer assim, justamente a flexibilização, né, cognitiva das pessoas. Então, é, esse objetivo, esse foco nas pessoas serem mais flexíveis, é aquela velha história do bambu, né? Que o bambu, quanto mais flexível, assim, ele resiste e não quebra. Então, é mais ou menos isso. É o nosso foco dentro do processo na PCC. Então, é bem importante. E eu posso dizer que sou uma pessoa beneficiada, né? Assim, nunca na vida que você poderia dizer que eu não estaria deletando publicação, porque estava com erro, ou enfim, sabe, essas coisas. Inimaginável a Carla do passado, assim, se eu contasse para ela o que ia acontecer, ela ia falar assim, isso é uma brincadeira. Tiago, deixa eu te falar, a gente está conversando aqui, já tem um tempão, já passou até mais de uma hora, que agora parece que não tem mais tempo, né? O Instagram, com essa coisa da live. E, assim, sempre muito legal. E aí é aquela coisa do tempo, né? Quando a coisa tá fluindo, tá no flow ali, a gente nem percebe o tempo indo. Mas, de todo modo, eu gostaria de agradecer imensamente sua presença, de você ter topado estar aqui comigo, né? Prazer em conhecê-lo, assim, a gente está falando aqui ao vivo, né? E é isso, eu gostaria de aproveitar então aqui a audiência para avisar que teremos mais 5 lives, né? Tiago abriu aqui com chave de ouro essa série, mas vamos ter lives amanhã falando sobre a avaliação neuropsicológica, pensando aí muito de todas essas questões, né, que o Tiago trouxe como sendo importantes. Na quinta-feira, a Lu Flor, que vai falar também aqui comigo, numa perspectiva de gênero, né, do TDAH. Opa, ele voltou aqui. E na próxima semana terei a presença do Ramiro Catelan, falando da questão da psicologia, das práticas baseadas em evidência, a educadora física Samela Joy, falando aí como que a atividade física pode auxiliar pessoas com TDAH, e também uma nutricionista. Então, assim, eu busquei nessa série de lives abarcar aí uma série de temas que eu considerei importantes, né, para o conhecimento das pessoas, né, para se informar, para ver essa interação intermultidisciplinar, né, do tratamento. Acho que isso é importante. E, Tiago, uma pergunta que eu esqueci de fazer, olhando aqui agora. O que você acha? Aí pode ser aquelas polêmicas, né? O que você acha daquelas pessoas que falam assim, que é TDAH, usa o termo eu sou TDAH, né? O que você acha disso? E aí você pode também dar sua mensagem final para a gente encerrar. No aspecto da comunicação, cada um usa a terminologia que bem tem, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista, a pessoa fala assim da comunicação, né? A pessoa fala o que quer, eu sou, eu tenho.
Sou hipertenso, tenho diabetes. As pessoas, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, tem diagnósticos que são categorias, tipo, tem, não tem. Tenho Covid, não tenho Covid. Não tem meio termo, né? É uma categoria. E tem diagnósticos que são dimensões, né? Há o TDAH, mas há uma dimensão onde não dá para ele ser colocado, não tem, né? Tem TDAH de gravidades diferentes, com manifestações clínicas diferentes, com impactos diferentes, com morbidades diferentes, propensos mais ou menos a responder a estes ou aqueles tratamentos diferentes. Então, é uma doença que é mais nebulosa, né? É mais dúbia, mais complexa. Como são as doenças psiquiátricas em geral, praticamente tudo em medicina, né? Então, a resposta que eu vou dar aqui para a sua pergunta, já que a pessoa pode escolher se quer dizer se é TDAH ou tem TDAH, se é hipertensa ou tem hipertensão, né? A pessoa escolhe. A minha construção não pertence à psiquiatria nem à medicina. Eu não estou falando em nome da medicina, eu estou falando aqui a visão de Tiago. E qual é a minha visão? Independente do diagnóstico, que é uma tentativa de objetivar o que é puramente subjetivo, o que pertence ao sujeito, né? A gente objetiva com vista a dar nome aos bois para poder tratar com os recursos que foram investigados naquelas pessoas que têm aqueles nomes aos bois, né? Aquele diagnóstico. Independente disso, as experiências subjetivas são pessoais, intransferíveis e repetíveis. Tá? Então, o TDAH não define o sujeito. Então, eu sou uma pessoa fracassada porque tenho TDAH. Não, meu querido. Sou uma pessoa fracassada porque se eu não tivesse TDAH, eu seria uma pessoa bem-sucedida. Quem é você para dizer, ô Nostradamus? Não dá para saber. Né? Então, a doença não lhe define, depressão não define, ansiedade, transtorno de ansiedade não define, ter toque não define o sujeito. Porque o sujeito é muito mais complexo do que apenas uma doença. Então, eu acho que, partindo dessa premissa, segundo esse ponto de vista, assim sendo, eu acho que não é adequado, não é bacana, não é válido você dizer que é o diagnóstico. Você é o diagnóstico também, mas não só. Só que você vai parar para explicar isso para alguém que estiver lhe ouvindo? Ó, gente, eu sou TDAH, mas não sou só TDAH, não. Sou isso. Não, você não vai fazer isso. Então, você pode dizer que tem o TDAH, você pode dizer que é portador, você pode dizer que foi diagnosticado, você pode dizer que o TDAH é parte da sua vida. Não importa a linguagem, né? Sim. Uma linguagem que não lhe estigmatize, que não lhe diminua, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, que tem aqueles pontos que precisam de atenção. E pensando, né, que você comentou até, e aí para a gente fechar mesmo, né, que na verdade existe uma possibilidade de remissão se a pessoa é uma criança, um adolescente, que depois, em determinado momento, tanto que o percentual também de pessoas na fase adulta é menor e tal, porque tem toda uma adaptação ali que pode... Oi? Adulto é complicado entrar em remissão, mas adolescente pode entrar. É isso, mas estou dizendo que assim, não é porque eu tive que eu voltei. Pode ter casos da pessoa ter essa remissão, uma criança, enfim. Então, quando você coloca que e aí eu gosto dessa coisa do português também, né? Quando você coloca que me parece ser uma coisa assim mais definitiva, uma marca, uma coisa assim, que é desse jeito e não muda, meio Gabriela, sabe? Quando, na verdade, você pode ter, como você disse, dimensões. Em alguns casos, se for uma criança ou um adolescente, pode ter uma remissão, então não tem essa coisa aí, né? Desse rótulo. Se a pessoa disse antes do TDAH, para poder reforçar a importância do TDAH, porque ela compreendeu tudo isso que ela está falando, aí ela fala, eu sou, como uma forma de dizer, ó, existe. Ela, assim, uma sugestão minha opinião, né? A pessoa pode afirmar a importância do TDAH de outras formas, trazendo informação. Né? Tem TDAH e é importante tratar por isso, fala com propriedade. Existe uma organização chamada BDA, Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que é uma organização muito interessante de portadores de TDAH,
portador, e familiares, né, que visa divulgar informações e trazer apoio às pessoas com TDAH. Então, tem informações muito bacanas para o leigo, tem informações técnicas, tem links. Essa organização foi um dos pivôs do lobby, da influência, da luta pela promulgação da lei que garante os direitos da pessoa com TDAH, a Lei 14.254, né? Então, tem muita coisa em curso. Olha o que a lei diz. Dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia, ou TDAH, ou outro transtorno de aprendizagem, que aí tem disgrafia, tem descalculia, tem outros. Né? Então, gente, é isso. Né? Eu acho que a pessoa não é TDAH, ela também é TDAH, e justamente por isso é melhor ela dizer que não é. Né? Ok. Então, Thiago, agora sim, encerrando nossa live, algumas pessoas perguntaram, eu sei que você respondeu no chat, colocou agora, inclusive, né, contato, mas fala, porque como na gravação não fica, né, o histórico do chat, então acho legal você passar os seus contatos, né, onde você atende, para as pessoas que possam se interessar. Eu, por princípio, não gosto de falar onde eu atendo em nenhum meio público, porque eu acho que o médico não deve fazer propaganda ostensiva, certo? Essa é a minha ideia. Mas eu acho que as pessoas podem ter acesso a mim para tirar dúvidas sobre qualquer tema e, eventualmente, não vejo problema, perguntar onde é que eu atendo. Então, quem quiser falar comigo, fala pelo direct aqui no Instagram. Eu mando a mensagem, mando áudio, eu sempre respondo todos, né? Ou pode mandar o zap para mim no 71-99305-6609. Joia. Então, é isso, Thiago. Mais uma vez, muito obrigada a quem está com a gente até agora, quem está desde o início, quem chegou, enfim, a live vai ficar gravada, então vocês vão poder, né, pegar as informações que por um acaso perderam, mas é isso. A série de lives continua e, Thiago, obrigada demais. Eu que agradeço. E parabéns aí pela iniciativa de fazer as lives, de falar desse tema que é muito importante, de trazer uma visão multidisciplinar. Então, a educação física, a nutrição e as outras áreas da saúde fazem pesquisa em pessoas com TDAH, tem recursos a ajudar, tem recursos a oferecer, e isso reforça a ideia de que é uma doença multifatorial, de múltiplas causas, que, por sua vez, o tratamento também é interdisciplinar, tem que ter uma série de prerrogativas aí para que a pessoa tenha melhor qualidade de vida e melhor controle dos sintomas. É isso. Obrigado. Gente, boa noite para vocês e até amanhã, né? Tô aqui de novo, amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.